Está no ar o Fora da Caixa. Povo preto, sejam muito bem-vindos a este episódio do Fora da Caixa. Eu sou Wesley Faustino, @elfaustino nas redes sociais, e hoje apresento para vocês esse episódio especial do nosso podcast. Este episódio é referente à gravação que fizemos ao vivo no dia 7 de março no Teatro Espanca para o evento Juventude Negra Política 2020. Foi um evento incrível. E eu, Wesley, fiquei encarregado de comentar com vocês a primeira parte dessa roda de conversa. Foram 2 rodas de conversa sobre o papo de futuro, Juventude Negra pensando o futuro, o que foi incrível por sinal. Então eu estarei aqui apresentando a primeira parte e a Drica apresentará a segunda parte. Não deixem de seguir as redes do Fora da Caixa e também sigam a rede @Juventude Negra Política no Instagram. Beijos e um bom episódio para todo mundo. No dia 7 de março de 2020, o Fora da Caixa teve a honra de ser convidado para registrar um grande evento para o cenário preto de Minas. Nos reunimos para um papo com jovens negros para dialogar e pensar sobre o futuro. Um projeto que é fruto de uma construção coletiva com ativistas da cidade que lutam por uma cultura política de diálogo e participação, com o objetivo de proporcionar um ambiente de formação e potencialização política para jovens negros e negras de contextos periféricos em Belo Horizonte, tendo como temáticas orientadoras a relação entre o poder político e juventude, racismo e poder, economia e a democracia. Era um sábado de manhã. E observei ao meio-dia jovens se reunindo na rua Arão Reis em um lugar caloroso conhecido como Teatro Espanca. A ideia era que gravássemos as rodas de conversa que aconteceriam ali naquela tarde. Montamos e posicionamos todos os equipamentos ao longo do teatro. Era um espaço aberto e naquele momento eu já sabia que possivelmente não teríamos uma boa qualidade de áudio. Mas o que importa? Nosso querido Dupente foi nosso mestre de sala, mestre de cerimônia naquela tarde. Sendo um dos idealizadores do projeto, era nítido ver como aqueles jovens ali eram importantes para ele. Era visível seu motivo de orgulho. Apresentações artísticas e a presença de cada um naquele teatro fez aquele momento ainda ser mais especial. Foram muitas palmas, risos e fotografias durante todo o evento. Se eu tivesse que destacar naquela tarde algum momento especial, eu diria que foram todos. Mas vou aqui destacar o lançamento do documentário feito pela galera do movimento Juventude Negra Política, Jovens Pensando o Futuro. É um documentário que já está disponível no site do coletivo. E não há nada mais especial, ao menos para mim. A experiência de estar gravando o podcast ao vivo com uma turma de jovens negros falando de perspectivas políticas era algo incrível. Fazer parte dessa construção já é algo incrível. Mas sentar ali e poder ouvir pessoas talentosas e que procuram promover mudanças sociais reais era o que mais fazia meus olhos brilharem. Podcast Fora da Caixa apresenta Juventude Negra Política, Jovens Pensando o Futuro, parte 1. E agora, dando continuidade na nossa zona de diálogo, e uma galera bem cabulosa para compartilhar um papo de futuro. Salve, Ana, Rosana. Chamar uma galera de responsa, provavelmente vocês os conhecem, já viram as carinhas estampadas ali, para a gente trocar uma ideia a partir das práticas que têm sido feitas e compartilhadas na cidade de Belo Horizonte, que estão proporcionando transformações reais. Porque há uma expectativa de uma mega revolução, de uma mega transformação, mas há pouca ação, há pouca responsabilização. E é a partir dessas microações que, somadas com um propósito único e comum, tendo diferenças e divergências, que a gente vai poder alcançar o que a gente tanto almeja. Quem iniciou o diálogo na primeira roda de conversa foi Tabata Polini, produtora e repórter, e idealizadora do projeto Rolê das Gerais, transmitido pela Globo Minas. Uma iniciativa que traz a vida das favelas para a tela de uma forma construtiva.
No programa, ela procura evidenciar os talentos e a diversidade que a periferia mineira possui. Então, meu nome é Tabata, sou jornalista, trabalho na Minas tem 5 anos e desde setembro a gente está com um projeto lá que é o Minas Gerais, né? Mas antes disso eu queria só agradecer mesmo, muita responsabilidade estar aqui, na verdade. Quando eu falo, eu falei, nossa senhora, a perna chega a tremer, porque na verdade eu tenho aprendido, eu sou muito observadora, muitas pessoas que estão aqui não me conhecem, mas eu as conheço, eu sou muito investigativa de rede social. Então, assim, eu preciso me inspirar em vocês para pensar nos programas. Então, eu já vi várias caras aqui na rede social, às vezes alguém se marca e fala, essa pessoa é legal, eu dou uma olhada, sabe? E eu estou muito, muito feliz e com a minha alma ficou muito tocada. Assim, eu estava sentada ali, olhando isso tudo acontecendo, eu acho que isso aqui, para mim, sinceramente, depois de uma diáspora violenta, roubou da gente a nossa identidade, a nossa essência, a gente está se reconectando, a gente está se reconhecendo, sabe? Então, assim, nos separaram num período longo aí de escravidão e a gente está se unindo de novo. Isso é muito importante mesmo. Porque eu sempre me senti exército de um soldado só, sabe? Eu nunca fiz parte de um coletivo, sempre tive muita coisa dentro de mim que precisava explodir de alguma forma. Então, assim, quando eu olho para essa diversidade, eu reconheço a nossa igualdade. Então, eu acho que o que tiraram da gente de possibilidades de construir desde o início da nossa história, a gente está reconstruindo agora. Então, esse momento aqui, para mim, é de muita importância. Eu estou muito honrada de dividir essa roda de conversa com vocês, com todos vocês. Assim. Então, contando um pouquinho dos meus desafios, né? O Minas Gerais é um programa que eu idealizei como não sendo um programa, era para ser um quadro, negando até sabe, já não sei, né? Era para ser um quadro e ele tinha sido negado já 6 vezes. Eu entrei lá no G1, depois fiz produção de todos os jornais, sempre quis fazer reportagem, não por popularidade, mas por alcance. Eu tinha uma necessidade muito grande de alcançar os meus iguais e fazer coisas que são diferentes de mim também, refletir isso de alguma forma, sabe? Então, comecei a fazer isso na produção e estava pouco, porque na produção é assim, vamos fazer uma pauta sobre como um assunto do cotidiano, aumentou o preço do gás. Aí a gente ia na casa de uma pessoa que consegue comprar uma empresa de gás. Então, eu comecei a pensar assim, como é que eu vou conseguir fazer pequenas diferenças, sendo uma pessoa que destoa desse contexto, né, da redação em si. E para mim estava pouco, eu tinha necessidade de falar para mais pessoas, sabe? Aí foi quando eu sugeri um quadro, que é esse formato do programa para fazer no jornal, né, no G1, e ele foi negado, e como ele ia sendo negado, eu ia pensando em outras maneiras de vender, e eu fui maravilhosa, oferecendo para assim para mim. Que ele estava sendo negado, eu comecei com um projeto de vídeo-reportagens, e nessas vídeo-reportagens eu buscava falar e retratar coisas que a gente não vê nos telejornais, né? Que são situações que todo mundo está cansado de saber, né? Que infelizmente a mídia de massa não contempla. E quando começou a dar certo, eles começaram a se abrir um pouco mais para esse projeto, que era de mostrar as favelas e periferias. Aí, sexta vez negado, eu pensei, falei, eu vou fazer algo independente, eu também não podia, por causa de contrato de trabalho. Falei, o que eu vou fazer? Aí chegou um diretor novo e ele falou pra mim, por que começou esses vídeos reportagens? Porque eu não queria fazer vídeo reportagem, era um projeto. E eu ofereci, ele aprovou. Eu fiz a terceira, tipo assim, por fora. Muito obrigada, porque eu quase morri, coração. Aí eu falei, tá. Aí 2 dias depois, ele me procura, falando que tinha vendido o projeto para programação e que não ia ser um quadro, eu parava de um programa. Na verdade, ela falou assim, você levou seu pai. Na verdade, meu pai é que me leva, né? Meu pai é jornalista também. E ele é repórter cinematográfico lá na TV de muito tempo. Na verdade, 3 minutos? Ai, Brasil, nossa, não sei. Tá, mas enfim, sobre a questão colocada de dar um papo de futuro, o meu papo de futuro é representatividade e alcance. Só
que eu tenho buscado uma representatividade efetiva, porque nós somos múltiplos. Então, assim, a minha ótica de existência como mulher de favela preta não é a mesma dele, nem a dele, nem a dele. Então, o que eu tento no programa? Eu tento pegar todas essas múltiplas formas da gente existir e passar um microfone para que a pessoa conte sua própria história. O Rafa está ali também ajudando desde o início, né? Eu fico documentando a vida dele. Me ajuda com o personagem, me ajuda! Né? Então, assim, e eu entendo que representatividade é importante, sim, mas eu não me contento em ser uma exceção. Eu tenho sido parabenizada por ser uma exceção e isso me traz uma felicidade, porque não está legal ainda. Eu acho que vai ser uma representatividade potente quando todos vocês puderem falar. Então, quando eu produzo o programa, quando eu penso no programa, penso num assunto, eu tento ter uma representatividade real, que não a minha cara, que não a minha figura, porque eu não represento todos os contextos, né? E é aí que a gente tem um alcance, por exemplo, de uma menina, a gente está com um público, é inacreditável, o público de 4 a 11 anos do programa é altíssimo, criança. Esses meninos estão recebendo um recado do caramba. Aí às vezes eu chego em alguma comunidade e tal, a galera, nossa, a menina, mentira. Ai, a menina do rolê e tal. Só que, ok, eu lancei uma semente para que essa menina ou esse menino se veja numa grande emissora e entenda que ele possa chegar. Mas aí entra a questão do alcance, como ele vai chegar. E é por isso que isso é importante. Porque eu estou lá como uma exceção, isso ainda me frustra, por isso que eu tento no programa ter o máximo de vozes possível, mas já é um primeiro passo importante. Mas aí também proponho para vocês, enquanto juventude que se une, que tem a visão de formar lideranças, como que essa representatividade gera um alcance real, para que essa menina de periferia entenda que ela está vendo a tapa na televisão, que ela pode ser 100 vezes melhor, porque ela vai conseguir uma escola, ela vai conseguir estar numa graduação. Eu acho que a gente tem que transformar a nossa utopia em prática, porque é muito frustrante às vezes, eu te falo por experiências que eu já tive, inclusive em todas as negativas que eu já recebi, você saber que você é capaz, você saber o que você quer fazer e ter todo um sistema que te joga para trás. Então eu até proponho para vocês, como lideranças políticas que estão se formando aqui, né, como é que a gente pega toda essa representatividade e forma alguma coisa, sabe? E dá as ferramentas necessárias para não ser só eu. Porque eu ainda estou lá representando algumas pessoas, mas ainda estou sozinha. Né? A gente precisa de mais gente. O programa é um programa de 30 minutos, uma vez por semana, tá pouco. Então eu preciso muito, nós precisamos muito nos conectar para ampliar, né, esse alcance que a gente pretende. É isso, não se contentar de ser a exceção, né? Essa cilada a gente já viu. E é isso. E o coletivo é capaz de mudar isso, né? A partir do momento que a gente se permite se afetar, estar lado a lado, olhar no olho, compartilhar não só as dores, mas compartilhar também essas possibilidades e se auto-referenciar, né? Que é o que a gente tem construído, assim. Vocês viram como o áudio da Tabata ficou um pouquinho baixo. Como eu disse, a acústica do teatro não era tão boa para fazer uma gravação ao vivo, mas eu acho que deu pra gente captar uma ideia da Tabata sobre representatividade e alcance. Você pode seguir a Tabata no @Tabata Polini no Instagram e acompanhar o trabalho maravilhoso dela. O próximo a dialogar na roda Papo de Futuro foi Leandro Vicente. Leandro é host da página Influência Negra e também faz parte do movimento MNE, Movimento Negro Evangélico. O protagonismo da juventude negra é fundamental para a construção de futuros positivos para a nossa população, em todos os espaços. Isso deve ocorrer sobretudo a partir da construção da nossa consciência racial e entendimento das demandas específicas de cada recorte negro brasileiro. Bom, gente, depois da Tabata, agora com a palavra Leandro Vicente, que faz parte do movimento negro evangélico, e é mais do que urgente, pensando no Estado laico, pensarmos diversas formas de manifestar a nossa fé, a nossa religião, ou a nossa não crença também, mas isso não pode ser maior, essas diferenças, do que o nosso propósito de estabelecer de fato diálogos democráticos, espaços onde caibam pessoas de diversas matrizes religiosas ou não,
Porque a partir dessas fragmentações, a pessoa tem perdido suas vidas. E a vida não pode valer menos que qualquer outra coisa. Então, Leandro, muito obrigado pela presença e a palavra é com você. Eu sou do interior do Rio, na verdade, faz 2 anos que estou no BH e assim, é muito bom de estar não ter acontecido na comunidade negra aqui. Eu trabalho atualmente como desenvolvedor de software, fiquei muito feliz de ver que 2 brasileiros trabalharam em desenvolvimento do site, então isso daí, gente, é muito significativo de verdade. Tem um canal no YouTube também, falo sobre aprendizado em inglês, cultura, vamos gravar rápido aí. Como é que é o nome? Levi Talk. 2 vezes, põe lá no YouTube. Enfim. E falando sobre a MNE agora, assim, o desafio eu acho que é meio pior. A gente acabou de ter o desfile da Mangueira no Rio de Janeiro, teve o Jesus Preto, Pivete da periferia. Eu me emocionei, minha mãe se emocionou, ela já coloriu da igreja, mas um monte de crente foi reclamar. Então eu acho que, tipo assim, é bem óbvio as questões de religião que a gente enfrenta hoje no Brasil. E quando a gente fala de ancestralidade, quando a gente fala de religião de matriz africana, quando a gente fala de espiritualidade negra, a gente está falando de diversidade, e a gente está falando de uma tentativa de enriquecimento de todas as nossas formas de crença, seja no espaço cristão, seja no espaço do terreiro, em vários espaços há tentativas de enriquecer a nossa narrativa de fé. Então, assim como a gente quer estar presente em todos os espaços, a gente tem o direito de exercer tudo aquilo que nos contempla e nos completa enquanto indivíduos, né? Direito de crença ou de não crença é um direito muito fundamental. Isso sempre foi tirado de nós, isso foi tirado quando os nossos ancestrais foram proibidos de exercer a sua fé durante o período de escravidão. Isso foi tirado de nós quando numa assembleia de bairro o cara não pode deixar o cabelo dele crescer, a menina é obrigada a usar o cabelo dela para estar na igreja. E isso, a gente vê essas violências contra o nosso povo se manifestando de diversas formas. Só que é aquilo, Jesus não é branco. As pessoas não entenderam isso ainda, mas Jesus não é branco. Então, a gente instalou com a MNE, o diálogo que a gente tenta trazer, o papo de tudo, é como que a gente consegue, primeiramente, discutir raça dentro da igreja evangélica brasileira. E não é um desafio fácil. A gente teve recentemente um caso de um pastor que não quis batizar uma menina porque ela tinha cabelo crespo. A gente teve casos da Convenção Batista Brasileira boicotar o Congresso Jovem que levou uma pessoa para falar de racismo. Então a gente enfrenta muita resistência da estrutura, que é uma estrutura branca, elitizada, que domina o discurso evangélico, só que eles não representam a gente. A gente, nosso próprio discurso, a gente tem a nossa própria narrativa, e o desafio começa dentro dos espaços evangélicos, como essa discussão, como mostrar às pessoas as figuras negras que estão na Bíblia, inclusive que são apagadas, como mostrar para as pessoas que a fé cristã foi totalmente enaltecida, e também como buscar esse diálogo fora do espaço religioso cristão. Como a gente consegue nos aproximar das outras pessoas negras que têm outras formas de fé e de não fé, e conseguir ser aliado dessas pessoas e reconhecer o nosso lugar de privilégio. Então, é um desafio grande. Quando a gente pensa numa religião que é majoritária no Brasil, que gera opressão de pessoas negras, pessoas LGBTs, mulheres, como é que a gente consegue inverter essa lógica? Porque se você pega a ideia da religião em si, por si só não prevê nada disso. Mas as estruturas de poder se geram como foi dominado pelas pessoas com privilégio. Então, essa é a resistência. Então, quando a gente pensa em juventude negra, sua grande maioria é a juventude de outras igrejas. E que muitas das vezes tem as suas formas de manifestação cultural dentro das igrejas exploradas. Eu, particularmente, comecei a pensar sobre consciência racial ouvindo um pregador Hugo com 11 anos de idade, ouvindo algo Hugo. E esses artistas negros que falam questões sociais dentro do meio gospel brasileiro são boicotados. Semana passada, o pregador Hugo foi criticar o governo e ele foi boicotado em Rádio Gospel de São Paulo. Então, os ataques são constantes. Então, como que a gente consegue estreitar esses discursos, entender as diferenças? É totalmente ok se você acredita que existe uma determinada forma de crença mais legítima ou não para pessoas negras ou não negras. É totalmente ok se você é ateu, é totalmente ok se você segue outras religiões, mas a gente tem que entender que as religiões por si só têm um impacto nas nossas vidas. Querendo ou não, vai nos afetar, porque a gente tem uma vontade evangélica que decide várias coisas pela gente, um plano de poder que não representa boa parte dos evangélicos, e
como que a gente consegue unir esses discursos, como que a gente consegue contribuir e coexistir dessa forma. Temos igrejas LGBT afirmativas, temos muitas igrejas. Só que igreja não é a universal no canal da Record, gente. Igreja é feita por pessoas e está em todos os lugares. Esse papo de futuro importantíssimo, né? A presença das religiões neopentecostais nas periferias é gigantesca e não há como não estabelecer diálogo democrático, né? Para que a gente avance e possa construir outras perspectivas. A próxima pessoa a falar na roda Papo de Futuro foi Negona Dance, diretor, dançarino, coreógrafo e produtor do Aglomerado da Serra aqui em BH. Negona fez uma apresentação incrível com o grupo Identidade, um grupo de dança, a qual Negona também veio falar sobre remuneração do grupo, originado na favela. Já não. Prazer, gente. Meu nome é Negona Dance. Atualmente eu trabalho com muita coisa, então hoje eu vou falar só da identidade. Muitos projetos, muitas coisas. Eu vou falar de um dos aliados da identidade, que é o Observatório das Quebradas, que não tem como deixar de lado, que a gente trabalha junto, principalmente para escrever editais e tal. O grupo Identidade ele nasce de oficina do Fica Vivo pela fome de jovens dançarinos querer investir mais na área, né? E nós temos atualmente uns 8 anos aí. E em 2016 o nosso antigo diretor saiu, foi quando eu assumi o grupo e a gente começou a pensar em mercado, em se profissionalizar, e como esse mercado também é muito branco, né? E aí a gente começou a pensar como jovens negros periféricos que estão fazendo uma manifestação através do corpo, gritando através do corpo, né? A gente já tem 3 espetáculos aí rolando. E aí a gente começou a falar de uma coisa, de uma barreira muito grande, que muitos grupos independentes, principalmente de periferia, não sabem falar, não sabem conversar, que é grana. Falar de dinheiro, sabe? O artista precisa de dinheiro para se manter. E aí o grupo de identidade a gente viu que as panelas estavam ficando vazias dentro de casa, os jovens precisavam ajudar também. Vários trabalham com outras coisas também, e a gente tem que fazer um corre atrás do outro. Foi quando a gente falou, olha, a gente precisa pensar em se manter também. A gente está assim, subindo um degrau de cada vez, porque furar a bolha branca não é fácil, né? A gente sabe, e Satélite está aí para provar isso. E aí a gente começou, até um tempo atrás, a gente estava fazendo evento para pagar o próprio evento, e aí a gente estava vendo o resultado. O grupo quase chegou a acabar, né, gente? Por N motivos, e um deles a gente não pode ficar ensaiando sem ter dinheiro no bolso, porque isso leva tempo e a gente precisa de dinheiro. E aí algumas pessoas, por exemplo, algumas pessoas a gente se juntou, principalmente o Observatório das Quebradas, e falou, vamos para os editais, né? Vamos para os editais para dar o primeiro passo, onde a gente está aprovado em 2, gerando uma grana já. E para além disso, uma das nossas maiores barreiras, né, é a formação. Porque o grupo Identidade, vocês conseguiram ver diversos corpos diferentes. E corpos também que têm técnicas diferentes. Tem uma coisa do contemporâneo, um afro dance, um hip hop, um house dance, um jazz, um bate-cabelo, um funk. E o quanto que é difícil e caro diante do Estado, né? Provar para o Estado que você é um dançarino profissional. Hoje, com um grupo com 13 pessoas, por exemplo, a Satélite cobra numa prova 680 mais ou menos
por verdadeiro. Então, se eu começar a falar com os meninos, olha, gente, vocês vão ter que pagar isso, vão ter que tirar isso do bolso pra gente ter isso tudo, gente. Eu tô falando porque a estratégia é que te dá a carteirinha de profissional e te dá, essa carteirinha te dá muito acesso a outras coisas. Por exemplo, campanha da popularização. Por que o grupo de entidade não está numa campanha da popularização? Não está em um festival de arte negra que está começando a mudar esse lugar agora, que não está exigindo SATED. E outros festivais no Brasil inteiro e fora do Brasil pede, só que isso nos impossibilita de chegar a esses lugares altos, por mais que a gente tenha técnica, a gente tenha conteúdo, o nosso corpo fala, o nosso corpo grita, a gente conta a nossa história através dos nossos espetáculos. E aí a gente, esse SATED hoje, que é um dos princípios nossos, que é se tornar profissional para o Estado. Sabe? Porque a gente entende que já somos profissionais, mas para o Estado ainda não, eles nem sabem ainda da nossa existência. E hoje a gente corre muito atrás disso, assim, os meninos estão aí para falar, que é sustentabilidade nossa, sabe? Desse povo preto que precisa trabalhar, precisa acordar cedo, dessa juventude que tem um poder nas mãos, né? Mas não tem muitas das vezes o espaço. E aí a gente vai fazendo algumas coisas, eu já quero até deixar vou ser bem breve. A gente tem 3 espetáculos que falam da nossa vivência, que contam nossas histórias individualmente, que a gente grita para a galera toda ouvir. E hoje é um lugar muito satisfatório porque nós conseguimos ocupar os teatros da cidade com pelo menos 90% da plateia ser negra periférica. E isso pra gente, assim, é imensamente gratificante porque a gente consegue dançar e trocar uma ideia com os nossos, assim. E aí, meu tempo já está acabando. Eu quero deixar um convite, 27 e 28, hoje a gente apresentou um pouco do trabalho que chama Abre Caminho, que vai falar um pouco dessa trajetória sem passar muito pano, murro na boca do estômago mesmo, o que a gente vivencia todos os dias e o que a gente leva para o palco. Então, dia 27 e 28 a gente está em cartaz no Teatro Marília, a partir das 8, aí tem um espetáculo, depois tem um diálogo com todos os dançarinos. E aí fica o convite para todo mundo. A divulgação sai segunda-feira, que a prefeitura tem que liberar. Por isso não saiu ainda. Mas é isso, gente. Vamos se fortalecer, vamos continuar nessa corrente. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Com essa galera, eu não consegui ir na formação, mas Tiffany foi, compartilhou com a gente também, compartilhou com o grupo o que ela aprendeu lá, que eram coisas que a gente também discute no grupo, né, o tempo inteiro. E muito grato de estar aqui, muito obrigado. E é isso. Atravessar, né, superar barreiras invisíveis, mas monstruosas, né? Vocês têm chegado em lugares, assim, que me dão muito orgulho de ver, assim. E quando você fala de sustentabilidade, é importantíssimo a gente se apropriar disso, mas compreender sustentabilidade como um processo de emancipação financeira periférica, como um processo de autonomia e na colaboração das relações econômicas entre nós, não só entre nós, mas principalmente entre nós. Porque num lugar de tanta riqueza, por que circular tão pouco recurso em nossas mãos? A gente precisa de fato disputar isso sem cair numa lógica, obviamente, de um capitalismo predatório, onde vale tudo, não é isso. Mas a nossa parcela do bolo também tem que estar aí nas nossas mãos, porque quem construiu esse país e até hoje quem produz somos nós. Se a gente não tiver a consciência de reivindicar, assim como é pauta do Grupo de Identidade Oficial, do Observatório das Quebradas, do Samba das Pretas, das nossas companheiras que estão aqui presentes, a gente não avança. E isso é muito bonito. A próxima pessoa a falar na roda Papo de Futuro foi Gabriel da Cruz,
Gabriel é membro do Coletivo Malungo e veio falar da produção do espaço no território e a reprodução dos processos de exclusão e racialização dos sujeitos periféricos. E agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão aqui, Gabriel da Cruz, que é do Coletivo Malungo, que vai dar a ideia de qual o maior desafio e qual o papo de futuro, cara, para a transformação em BH. Conta aí um pouco dessa galera que tá curiosa para saber o que vocês têm que se bolar. Boa tarde a todo mundo. Eu sou do Coletivo Maluco, como o do Pente falou. A gente é um coletivo que surgiu na Escola de Arquitetura da FMG, muito em função de... Bom, a primeira coisa que a gente vê como estudante negro lá é que a questão das cotas ela é completamente desrespeitada. Então, quando a gente entra na sala de aula, vê um tanto de branco e vê uma pessoa preta do outro lado da sala, a gente já fica empolgado com o outro. E, enfim, o que eu vim falar aqui hoje foi mais o porquê do coletivo e qual é a visão que o coletivo tem a partir dessa visão de pessoas periféricas ocupando esse lugar. Então, é muito em função do que é a cidade para a gente. Se vocês saírem das suas quebradas, chegarem no centro, etc., vocês vão ver que tem uma questão de diferença entre o território de onde vocês saem e o território onde vocês estão chegando. Tem uma certa gradação, desde o tipo de edificação que você vê, o jeito que a rua é, a questão de saneamento básico, a questão de ter ou não ter. E isso é muito em função de espaços de tomada de decisão que estão para além da própria arquitetura. Eu acho que é um primeiro ponto. São espaços que são, por definição, políticos. Uma das ferramentas mais poderosas que a prefeitura tem, a prefeitura de BH ou qualquer outra prefeitura do Brasil, é a questão do plano diretor, porque através dele você define o que são determinados territórios, o que vão ser feito neles, e a partir daí estrutura políticas públicas sobre determinadas populações, determinados sujeitos. A questão é que esse processo é muito de cima para baixo, e ele está apoiado em determinantes históricas que são próprias de como esse espaço foi criado. A política, no Brasil principalmente, ela foi majoritariamente ocupada por uma população que não veio desses territórios e que ainda assim define o que eles vão ser, definem o que é bom, o que é ruim e o que deve ou não deve ser transformado. Então, é nessa narrativa que ela é mais hegemônica que talvez comece a se estruturar um processo de violência e de exclusão, a partir do momento em que, enquanto preto favelado, enquanto pertencente a determinada classe social do território, a gente não consegue estruturar uma fala de volta que também defina o que a gente está vendo no nosso dia a dia e, mais do que isso, que também estruture as transformações que a gente possa ver. Ou, deixa eu corrigir isso um pouco, a gente consegue fazer essas transformações, mas é uma questão de microescala. Então, a partir do momento que a gente articula grupos, coletivos, movimentos sociais, imagino que a maioria de vocês deve compor alguns, a gente consegue transformar numa questão de micropolítica mesmo as relações do dia a dia. Mas, ainda assim, esse aparato que ele é técnico, ele vem de cima para baixo, ele tem uma capacidade de uma violência que ele é muito grande. Vou pegar um exemplo, eu não sei o que está pegando direito, então se eu estiver falando bobagem, alguém me corrija, mas eu Morro do Papagaio, toda vez que eu vou para o estágio, que é lá no Belvedere, eu passo lá por cima e eu vejo que tem uns prédios sendo construídos ali na parte de cima do morro. E a questão é quem decidiu que aqueles prédios vão ser da forma que vão ser, quem vai alegar, quem decidiu que, por exemplo, uma família de 4 pessoas vai morar em determinado num apartamento de 2 quartos, uma família de 6, 7 pessoas. A questão é que nesses processos de violência onde não se escuta quem está sendo afetado pela política, é que talvez os sujeitos eles se tornam mais marginalizados, porque eles não têm a condição de falar quem são ou o que querem de verdade. Voltando para o Malungo, então, eu acredito que é a partir daí que nós, na Escola de Arquitetura, que a gente tem um Luan que também faz parte, presente aí, o Felipe não me sei onde é que está, mas deve estar preparando na reforma, mas é uma questão de
tentar de alguma forma entender como inserir outras narrativas que não essas hegemônicas, e mais do que isso, também ocupar esses lugares de tomada de decisão. E eu acho que isso aqui é uma ferramenta potente para isso, para que a gente também consiga pegar essas ferramentais que são historicamente consolidadas e socialmente legitimadas, por exemplo, plano diretor, leis, sei lá, próprio poder de criação de instituições em determinados lugares e não em outros, tipo escola e tal, e usar isso a nosso favor, tentando criar fissuras acho que nessa estrutura, que ela é majoritariamente branca e majoritariamente burguesa também, desde sempre. Então, o que eu trouxe hoje é mais uma provocação de como a gente está tentando fissurar isso, que é mapeando taticamente onde esses lugares de tomada de decisão eles acontecem, e a partir daí dando a cara para, sei lá, ocupar eles mesmos, e a partir daí inserir outras narrativas de dentro desse próprio sistema, para além dessas micropolíticas que transformam o nosso cotidiano, mas que, dependendo do grau de violência que a gente tem do Estado para com a periferia, elas não são suficientes para talvez reverter ou bater de frente. E não sei quanto tempo eu fui, tá, mas acho que já fez isso aí. Pensar os modelos de cidade, né, como você disse, sobre os planos diretores, é um dos maiores desafios, né, porque eles definem as diretrizes de como a cidade vai seguir sendo construída e do ponto de vista de orçamento também, de fato, as pessoas mais vulnerabilizadas, na verdade não só as mais vulnerabilizadas, a maioria da população não tem participação efetiva nenhuma, né? O que é uma das questões que desestabiliza o sistema democrático a ser efetivado, né? A próxima companheira a falar aqui, Dandara, irmã de luta, e Liliano, que é também cientista do Estado, entende muito bem disso, né? Ela vai falar um monte de coisa, como todos aqui nessa roda, de como esse desafio de, a partir das cidades, ocupar espaço para, de fato, garantir que a democracia seja um valor praticado e não uma narrativa associada. Que bom que vocês do Maluco estão nesse corre e a gente não está sozinho, né? Seguimos o baile. A próxima pessoa a falar na roda de conversa foi Dandara Elias. Dandara é CEO do grupo empresarial Todo Black é Power. É biomédica e também palestrante do movimento negro. Dandara vem mandar o papo sobre o que te afasta. Agora com vocês, nossa cientista do Estado, empresária, vai falando um monte de coisa. Dandara Elias! E aí, deixa eu esperar. Vai esperar um minuto. Desculpa. Peraí. Por que é difícil de apresentar? Eu sou muitas, como a maioria das mulheres negras, aqui que fazem coisas. E a minha origem não é diferente da maioria de vocês, que é da periferia. Gente, tá errado. Que é da periferia, nasci, enfim. Não precisa repetir, né, gente? Só que hoje eu sei que a minha realidade é muito distante. Infelizmente, talvez de onde vocês vão chegar. Isso dá um nó, tipo, de como que eu vou me apresentar, sabe? Como eu posso falar. Eu vivo eu acho que o desafio que eu vivo pessoal e do trabalho é justamente. Ai, gente, não vai me falar mas é viver nesse limbo, talvez, de que eu sou emancipada
eu sou negra demais para ser reconhecida. Você me representa, senhora. Obrigado. E eu vejo isso quando eu tento ser reconhecida em espaço, já que, tipo assim, já que vocês não querem me reconhecer como negra, então deixa eu tentar coisas que os brancos têm acesso. Deixa eu tentar uma premiação, por exemplo, e aí o Lucas está ali e eu vou começar então no final para vocês, para eu voltar. Eu participei de uma premiação, de um concurso com o Lucas para selecionar os 50 jovens empresários de destaque de Minas Gerais. Depois eu vou contar para vocês a história. Mas, ao eu apresentar o pitch do meu grupo de empresas para os jurados, ele ia falar que a maioria dos colaboradores eram negros e seriam negros, porque a missão do grupo empresarial era o combate ao racismo, e eram mulheres negras, e tudo que as empresas faziam, eu sabia que eu não ganharia ali, porque ele me informou. Eu entendo, ele falou desse jeito comigo, ele falou, eu entendo que no início você precisasse fazer isso, por conta da sua origem, mas hoje, aonde você chegou, você não precisa mais fazer isso. Hoje, você fazendo isso, você só reforça o racismo. E aí eu não consegui segurar a emoção, eu fui, respondi ele, né? Logicamente, eu sendo julgada, eu não deveria ter feito daquela forma, então eu sabia que ali eu fui desclassificada. E eu fiquei martelando sobre a minha mente. Enfim, então agora eu vou para isso. Como que eu me apresento aqui hoje, então, né? Agora que eu vou usar. Sou Dona Elias, tenho 29 anos, mulher negra. Como vocês estão vendo, cis, sou cientista do Estado, trabalho com engenheiro, como o Arthur falou, sou estudante de biomedicina, sou empresária, sou CEO do grupo empresarial do Black Power. Eu acho que vocês conhecem o Instituto do Black Power, eu acho que é mais conhecido aqui na cidade. Eu acho que poucas pessoas sabem que hoje ele é um grupo empresarial. E poucas pessoas sabem, eu acho que talvez a origem. Bem, quando eu era lá, uma estagiária, todo mundo sabe o que estagiária é, uma pessoa, eu não tinha nada, e aí eu tinha um cartão de crédito que o Santander me deu para me endividar. E eu tinha uma ideia para me endividar, que era a louca ideia de que todo black é power, porque eu achava que se tem uma coisa que preto pode é poder. E aí eu resolvi fazer umas camisetas com desejo de empoderamento, que eram eu amo meu cabelo, coisas assim. E eu peguei esse cartão de crédito e fiz algumas camisetas com esses desejos de empoderamento, montei com aquele dinheiro que o Santander deu para endividar. E montei a página do Black Power. Só que ao invés de eu falar para as pessoas que eu estava vendendo camisetas, eu mandei mensagem para todas as pessoas negras do Facebook, que nem eram minhas amigas, falando: oi, tudo bem, meu nome é Mandário, eu acabei de montar uma grife. Entendeu, gente? O marketing é a arma do negócio. Acabei de montar uma grife, especializada em estética negra, para dar uma força. E aí foram 100 curtidas, 1000 curtidas, tal. Em pouco tempo, o pessoal do Rio, estava pensando, você está no Rio? Envio, pesquisei lá como é que enviava, e fui assim. Resumindo a história para dar aqui, um ano depois, com o dinheiro dessas camisetas, eu montei o primeiro salão, foi no Instituto Black Power, foi no Shopping Lar. No ano seguinte, estava pequena e a gente teve que mudar para a Rua da Bahia, onde vocês querem bonito, tem projeto e tudo. Onde estamos hoje, é um salão enorme, então. No outro ano, a gente teve a necessidade de ter produtos próprios, então a gente criou uma outra empresa, que foi os cosméticos do Black Power. No outro ano, a equipe estava crescendo muito, a gente teve que criar uma escola de especialização. Então a gente criou uma outra empresa, que foi
como uma escola profissionalizante, tanto para a gente conseguir especializar os próprios profissionais, mas que com a tentativa não, para elevar o mercado, a questão do mercado para essa questão. Porque essa do cara do texto que tinha muita essa questão de racismo, ainda tem, né, gente? Mas que hoje a gente conseguiu disseminar mais técnicas. E no ano seguinte, que aí foi no ano passado, abrimos um workshop, mas no ano seguinte a gente também conseguiu iniciar a nossa internacionalização e fomos para Angola. Liberamos a nossa expansão por franquias. E a nossa empresa, ela é isso. A missão do grupo empresarial do Grupo Power é emancipar a população negra por meio de empoderamento estético, econômico e cultural. Essa é a missão do grupo empresarial. Não é uma ONG, não é um grupo de empresas. Nós somos o primeiro grupo de uma empresa afroempreendedora do país. A gente não tem notícia de outro grupo de empresas afroempreendedoras. Todas as empresas são destinadas a pessoas negras. Então, todas têm esse. E o nosso desafio é justamente isso: ser apertado de que a gente é emancipado demais para ser considerado negro, e que eu chego aqui e tipo, o que eu posso falar para as pessoas que ainda não estão aqui, e ao mesmo tempo, quando eu quero chegar no outro lado do muro, você é negra demais para ser reconhecida. Eu acho que as ferramentas que eu já consegui me apropriar para vencer isso foi umas formas de gestão meio louca, que eu recomendo a todos, inclusive mulheres que são mulher preta Deus, né, gente? Mulher preta Deus. E hoje o grupo empresarial é composto por uma gestão, não só minha, mas de mais duas mulheres, então são 3 mulheres pretas fora, mas uma é a Dani Bex, que está aqui. E a outra é a Cris, que não está aqui, está dodói, mas que me ajudou a gerir o grupo. E a gente tem essa rede de afeto para entender que muitas coisas não é pessoal. Que a gente tem a questão de liderança de uma mulher negra é diferente. Assim. E entre nós, inclusive, a gente tem que vigiar como é difícil para a gente receber um comando de uma mulher negra, porque a gente está achando que a gente às vezes está com uma mãe. A gente vai levar uma questão. Então é muito interessante. Então eu acho que a maior lição que eu pude aprender foi esse romper com tudo que estava posto aí de modelos pré-estabelecidos de administração. E hoje a Dani tem me ensinado muito, as meninas têm me ensinado muito, porque eu uso, a Dani chama de fantasia, né, gente? Eu chamo de personagem. Eu olho a minha agenda de sair de casa, e se eu vou para um ambiente branco ou para um ambiente preto, eu me visto de forma diferente. Dependendo do lugar que vocês virem, é capaz de vocês não me reconhecerem. A minha fisionomia muda, os acessórios que eu estou usando muda, é capaz de eu passar por vocês a cintura de forma totalmente diferente, porque as coisas que eu enfrentar e tudo mais. Só que isso é tão exaustivo, porque eu tenho 2 terapeutas por um. Isso é tão exaustivo porque às vezes quando a gente vai mudar de ambiente, a gente não dá conta de mudar. Então às vezes eu vou chegar aqui e eu vou ter uma fala voltada que eu acho que eu estou com branco ainda. Entende? Então a gente tem que ter esses cuidados quando a gente vai fazer essa transição. E uma coisa também que eu refleti muito durante esse período de transição, me desculpe pelo tempo, ele está me olhando aqui assim. Mas uma coisa que eu refleti muito é o seguinte, a gente tem lutado tanto para ter pessoas em espaços como eu estou, em espaços não só como eu estou, mas em espaços que eu posso propiciar. Poxa,
Eu posso ter empresas que colocam pessoas negras capacitadas. A Dani acabou de ser mestra, gente, agora. Então, ela acabou de ser mestra e tipo, tem um grupo de empresas de uma mulher preta que pode colocar mulheres pretas em liderança e tudo mais. E por que a gente vai apertando e achando que mas isso não representa. A gente não está lutando para isso ser para a gente, porque eu sinto às vezes que a gente está lutando pela emancipação até chegar lá. Eu acho que é um pouco do que a Tabata falou, de que quando chega, fala, tá bom, mas já chega, não precisa de ajuda. E como a gente nunca esteve do lado de lá, a gente não tem noção do quanto é doloroso, é sofrido, é solitário. E a gente também não tem noção do que a gente está enfrentando. E a gente tem vergonha de pedir ajuda, de falar, não estou aguentando. E quando a gente vai comentar, está todo mundo passando a mesma coisa. Então, o que eu posso. Eu não sei se eu falei nada, acho que não falei nada, acho que eu não sei. Me desculpe, é isso, acabou. Eu tava lá. 6 anos, só 6 anos, pois é. E olha onde a gente chegou, né, Natália? Ô, do Pente, eu acho que a gente tem que criar o prêmio jovem empreendedor. Ó, aí, ó. Isso é a zona de diálogo seja esse espaço de confluência de ideias. Foi lançada. Mas é isso, Natália. Proporcionar espaços, né, onde a gente possa fortalecer outros iguais, né, a ocuparem lugares. E que é dado, né? Se a gente não se reconhecer, primeiro, ninguém nunca vai nos reconhecer. Então, o tópico esperar o reconhecimento de onde não existe, gente, acorda, como diz a tia Amar, né? Tira o sapatinho, né? Bota o pé no chão, é isso. E segue o baile e mete o louco, porque princípios de emancipação periférica e de crescimento econômico não é um simples case de sucesso, né? As suas lágrimas me emocionam muito porque eu estou ligado nesse código aí. E assim como você disse, a Tabata, e acho que está na fala de todos aqui, se contentar em ser o preto único é a maior cilada que o colonialismo pôde criar. Porque aí você é obrigado a carregar todo o fardo, e se você não dá conta, você não tem ninguém para dividir. E se você não tem ninguém para dividir, você vai acabar sofrendo retaliação. Mesmo assim você vai se manter naquele lugar. O nível de violência chega a proporções absurdas das pessoas enlouquecerem ou suicidarem, e a vida preta não pode valer pouco assim. A gente não pode submeter esses espaços. E achar que como uma grande amiga minha chamada Bárbara Carolina sempre diz, quando uma sobe tem que puxar a outra. Mas é puxar real, saca? É criar espaços como esse. E daqui surgem ideias, vamos criar um prêmio para empresários jovens. Isso não é ideia solta no ar, não, galera. Daqui a alguns meses vocês vão ver isso concretizar. E é a partir daí que as coisas fluem, né? Obrigado, Natália, por esse compartilhamento. A próxima pessoa a falar na roda Papo de Futuro foi Lohane Mota. Lohane é estudante do curso técnico de letras no Cefet de Minas. E Lohane é uma das idealizadoras do projeto Fazer Poético. Para fazer o poético, a arte, seja ela qual for, é uma das melhores maneiras de transformação. Segue o papo da Lohane. E agora você, Lohane! Boa tarde, noite, não sei mais. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu tô bem tímida, tô bem nervosa, então, seja o que Deus quiser. Não é mesmo? Sua fala me deixou muito emocionada, talvez desestruturada, então. Muito obrigada. Então, eu participei da imersão ano passado, com essa galera maravilhosa, que eu aprendi muito. Um tempinho antes da imersão acontecer, eu tinha realizado no Cefet um evento, dentro de uma. Eu faço letras no Cefet, importante situar as galera sobre isso, né? E essa letras no Cefet é focada em tecnologia de edição. Então, a gente não forma para ser professor, a gente forma para trabalhar com publicações editoriais. E aí, a gente tem um curso de letras no Cefet, que vocês devem conhecer como um curso que
que faz coisas exatas, e temos a letra lá. Letras existem, humanas lá somos nós. E a gente estava pensando, eu no caso, estava muito incomodada com algumas coisas que não tinham no nosso plano de ensino. Como mulheres negras, por exemplo, a gente não falava sobre isso. Mulheres, no geral, também não tinha. Então, a gente fez uma disciplina no primeiro semestre do ano passado chamada Texto Criativo. E a professora deu muito espaço para que a gente pudesse criar coisas em cima disso. Então, surgiu uma ideia de fazer um evento para trabalhar a ideia do sarau, que a gente chamou de fazer poético. Eu, mas meu grupo de amigas, mulheres negras, graças a Deus, que inclusive Thalita, que está aqui maravilhosa. Temos mais algumas meninas, a Gabi Fofa, e a Mendes, que não está aqui, porque ela vai. Enfim. E a gente começou essa movimentação, mas com alguns meninos da sala. Mas foi só mesmo para a gente finalizar a disciplina. Então a gente fez uma mesa com mulheres negras, que a gente levou a Júlia Elisa, do Preta Poeta, e a Lelê Serina, do Coletivo Empretecer. E a gente focou um pouco mais nisso. Elas falaram do processo de escrita delas e depois falaram algumas poesias que cutucaram alguns dos nossos professores, né? Porque, não sei se vocês conhecem Júlia Elisa, mas Júlia Elisa, né, gente? E depois, logo em seguida, eu tive a oportunidade de participar da imersão. Com a imersão, a galera que participou, ela rompeu a minha bolha, assim, explodiu completamente. E quando a imersão acabou, no semestre seguinte, eu quis ampliar o fazer poético. Eu queria que o fazer poético continuasse e fizesse parte mesmo da instituição. Porque é o momento que a gente tem para poder falar de coisas que a gente não tem, né? A gente não fala de mulheres negras no curso. A gente vai começar essa movimentação esse ano, né? Bem forçado. Então, e como a gente é um curso de edição, de tecnologia, ou seja, a gente não volta a tecnologia para as mulheres negras, então a gente fez então a segunda versão do Fazer Poético com uma mesa também só de mulheres dentro da edição, e a gente levou a Iris Amâncio, que é uma editora maravilhosa, que também deu uma publicada incrível na Dandial, uma publicada incrível ali naquele corpo docente e nos alunos, nos colegas, e isso foi incrível. No final do ano, pensando em tudo que eu tinha aprendido na imersão e todas as cutucadas assim, do Pente, da Noé, principalmente, porque a Noé me tirou muito do meu lugar de conforto. Tipo, tá aqui agora, não é um lugar de conforto aqui com o microfone, gente, socorro. Então, vou vencer. E assumir protagonismos foi uma coisa que eu aprendi na imersão. Então, com o fazer poético é essa ideia de ter um momento da gente assumir esse protagonismo, levar para dentro do Cefet tudo que acontece na região de Belo Horizonte, principalmente voltado para a poesia, como fazer poético, a gente está voltado para os diferentes tipos de fazer poético. Não é só poesia de fala, a gente agora quer trabalhar com fotografia, eu esqueci as outras coisas, desculpa, artesanato, pintura, ilustração. A gente quer que tudo isso, principalmente que acontece aqui em Belo Horizonte, entre para dentro do Cefet e os planos mais para frente, porque o PCC sabe, a gente quer tornar o fazer poético um projeto maior, que não só aconteça dentro do Cefet, mas que o Cefet tem para oferecer também possa ir para fora do Cefet. Então eu acho que é isso, gente. Só, gratidão de escutar falar que a compreensão de que assumir lugares de protagonismo é mais que urgente por nós. Essa transformação é necessária, porque nós não somos ensinados desde criança a fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Entretanto, crianças que estudam nas melhores escolas particulares dessa cidade frequentam a Câmara Municipal de Belo Horizonte desde que eles têm 3 anos. Eles sentam na cadeira do presidente da Câmara a partir dessa idade. E é a primeira vez que crianças negras que estudam nas escolas públicas têm esse contato, por exemplo. Então, assumir esse protagonismo e naturalizá-lo é importante. Você naturalizar é isso. É mic na mão, é câmera na cara aqui, ó. Eu segue o pai, não te louco, sou bonita pra caralho, mas mais que bonita, inteligente o suficiente para fazer a transformação, eu acredito. Saca? Falar mais uma coisa que agora empolguei. O negócio, a questão do fazer poético é importante também porque muitas das
A última pessoa a falar na roda Papo de Futuro foi Thalita Gonzaga, estudante de letras também do Cefet Minas. Thalita faz parte do projeto Saúde Mental no Cefet, em que acreditam que qualquer ação política é iniciada por diálogo, discussão e desconstrução, e assim seja possível novos apontamentos. O coletivo trabalha para que jovens sejam incentivados e despertados para inconformidades sociais e políticas. Thalita, de saúde mental, né, Thalita do Cefet, né? Boa tarde, obviamente eu sou a Thalita, sou estudante de letras do Cefet também, já estou quase se formando, em nome de Jesus, sai. Bom, vou tentar ser breve. Eu sou uma das idealizadoras de saúde mental no Cefet. A proposta surgiu a partir de um evento, um edital de eventos da própria instituição para alunos. Todos os anos a instituição abre tanto para editais direcionados a servidores, quanto para editais para que alunos fomentem a produção de cultura e etc. Então eu e uma amiga minha, a gente viu aí uma possibilidade de começarmos a cutucar algumas coisas que já estavam ali na nossa observação e que a gente recebia também. Então, a nossa proposta a nossa proposta inicial era fazer o primeiro encontro sobre saúde mental, gênero, raça, sexualidade e o ambiente acadêmico. Então, a gente fez uma proposta para evento em 2019 e aí acabou que saiu disso. A gente queria fazer 3 eventos durante o ano. Então, em agosto, a gente focou em saúde mental e questões de gênero e sexualidade. E em setembro, nós fizemos saúde mental, racismo e o ambiente acadêmico. E foi aí que eu conheci o Dupente esteve conosco para falar sobre uma palestra que a gente fez sobre quantos professores negros a gente tem dentro da instituição. E a ideia inicial era o nosso desafio era a denúncia e o diálogo. A gente já recebia assim, olha, eu fui assediada pelo professor tal, olha, eu passei por isso, olha, a fala dele é racista, olha, a fala dele é homofóbica, o que a gente faz com isso? E aí, hoje, o nosso grupo é formado por 5 mulheres negras e eu sou muito grata por isso, porque é o nosso espaço de fortalecimento. A Losane faz parte do saúde mental, a Gabi também. E aí, a experiência de 2019 foi exatamente essa, promover esse evento, mas também escutar esses alunos. É a hora do diálogo. Nós passamos um questionário, e aí esse questionário era para identificar o perfil dos alunos do Cefet. Quem era cotista, quem fazia parte do público LGBTQIA+, qual era a percepção de ambiente acadêmico de ensino. E aí, para nossa surpresa, mas nem tanto, 76% dos alunos disseram que nunca sofreram racismo, nem nenhum tipo de preconceito no Cefet. E, na verdade, o que a gente entendeu é que não existe um espaço de conscientização para que eles entendam que, às vezes, uma fala X, uma fala Y é sim racismo, é sim homofobia. Então, é aí que entra o espaço do diálogo e da comunicação. Então, o que a gente usa de estratégia é testar palestras, oficinas, e como o grupo é feito por estudantes estagiários, a gente não tem muito dinheiro para ficar gastando. Nenhum dinheiro. O edital que a gente participou não dava recursos para trazer gente de fora. Era só o transporte que a instituição oferece e todo tipo de papelaria que a gente precisa, de divulgação. Mas todo mundo que chegava e falou, olha, eu dou essa palestra por R$100, porque infelizmente não vai rolar. E aí, o que a gente conseguiu de retorno no ano passado era professores apoiando a ideia, mas ao mesmo tempo não querendo aparecer para somar de fato, sabe? Tipo assim, encontra no corredor e fala, nossa, que projeto legal, incrível, parabéns, mas não vai assistir a palestra, não leva a turma para assistir a palestra. A palestra que o Dupente estava, pela misericórdia de Deus, foi a mais lotada de todas. Porque mas foi graças a essa parceria também entre os professores. Você precisa levar a sua turma para entender como que o racismo é estrutural e como que ele se faz aqui. Então, a proposta para esse ano, a gente está formando agora um grupo de estudo relacionado, a gente está fazendo um grupo de apoio e apoio e proteção à comunidade LGBTQIA+, dentro do Cefet, porque a gente identificou também que a maioria dos alunos pertencentes a esse grupo não consegue se formar
porque às vezes, principalmente quando a gente observa a idade dos alunos, que é o nosso público-alvo, apesar de a gente ter os professores e os servidores também, mas o público-alvo são adolescentes de 14 a 17 anos e o público da graduação. Então, nesse período da adolescência, é quando eles estão realmente se reconhecendo, quando eles viram e falam, eu sou gay, mas eu não posso chegar em casa e contar isso porque a minha família é religiosa, porque a minha família é tradicional. E aí o que eles fazem? Desaparecem da escola às vezes, porque aí eles chegam em casa e contam, aí a mãe vira e fala, sai de casa, por favor. E aí eles não têm para onde ir. Então, esse grupo de apoio é exatamente para esse público, para que a gente consiga criar essa rede de apoio mesmo. Ano passado a gente fez um trabalho excelente de 3 alunas que a gente conhece e tal, sobre a situação dos alunos cotistas do Cefet. Então, tem sido um resultado de parceria e às vezes algum professor chega e fala assim, ai, vai para outros campos, porque a gente atua só no campus 1, porque a gente só tem técnico no campus 1, né? A gente não tem recurso, não tem tempo, mas aí a gente fica, tá, mas como que eu chego lá no outro campus e como que a gente transforma isso para toda a rede Cefet? Então, esse também é o nosso desafio, mas por enquanto a gente precisa consolidar isso no campus 1. Então, esse ano, esses são os nossos planos, porque a gente acredita, e uma das nossas estratégias também é chamar os professores para falarem nos nossos eventos. Se você não vai, a gente chama, você é o palestrante. Igual a gente teve um caso recente, um professor branco falou, não vou opinar sobre questões de raça porque eu sou branco. Então, vem cá, você vai falar sobre o lugar de fala, eu quero saber o que você quer dizer. E aí a gente consegue construir esse diálogo, sabe? Então tem sido um trabalho desafiador, como todo trabalho eu acho que respondendo a pergunta do Pente é exatamente essa, como que a gente denuncia e estabelece diálogo. Como que um professor que passa por um processo administrativo sobre assédio, como eu faço esse processo não parar no meio do caminho? Porque a maioria dos serviços, infelizmente, são engavetados. Então, a ideia é essa, com o diálogo, tanto com professores e com conscientização dos próprios alunos, a gente espera que daqui a pelo menos 2 anos a gente consiga que esses 76% dos alunos que disseram que nunca sofreram por racismo, a gente espera que a resposta seja outra, tipo, eu sofro, mas eu também consigo me posicionar a respeito disso. E é isso. Foi tão caro, e que bom que há, no contexto atual, uma possibilidade de difusão da preocupação com a nossa saúde mental, né? Pessoas que são expostas a uma violência sistêmica, desde que nasce, em todos os ambientes, obviamente precisa de um cuidado e saber que você, de forma autônoma, se dispuser a fazer isso, dentro de um ambiente educacional, onde a partir de pesquisa, a gente sabe que a escola é um dos lugares onde essas reproduções das violências, do racismo institucional é mais praticado. Parabéns, e que bom, que honra ter conhecido vocês. Foi um prazer ter dado aquela palestra lá. E essa foi a primeira parte do especial Papo de Futuro com Juventude Negra Política. Lembrando que o Juventude Negra Política deve se reunir uma vez por mês e o Fora da Caixa pretende estar acompanhando sempre esses encontros, fazendo gravações que sirvam a ambos, sejam interessantes para o grupo, e cada vez mais a gente vai melhorando nossa qualidade, nossa forma de captação do áudio. Em alguns momentos o áudio ficou bem silencioso, mas eu garanto que a parte 2 está um pouco melhor. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse especial, a parte 1 do programa. E vão lá, sigam o Fora das Caixas na rede, sigam o Juventude Negra Política nas redes, apoiem as causas, sigam os nossos queridos palestrantes que estavam nessa mesa redonda discutindo esses assuntos tão pertinentes. E nós vamos finalizar esse episódio especial com a fala da Giovana Eleodoro. Isso mesmo, a Gil, que já esteve aqui no nosso 5º episódio. Giovana deu uma fala muito importante para todos os jovens e para todos os presentes naquele evento. Terminamos o episódio com a fala da Gil e até a parte 2 na semana que vem com a Drica. Bye! Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu, enfim, consegui chegar aqui, tive uns corres aí, momentos introspectivos, momentos de tensão, momentos em que o psicológico da gente não anda bem, mas enfim, isso não vem ao caso agora, e eu acho que até o meu discurso vai muito caminhar de encontro ao que eu vou falar. Eu vou fazer uma fala bem breve, bem direcionada assim, e antes de mais nada eu queria perguntar para vocês o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em futuro para travestis e transexuais, Fraga? Tipo assim, quais são as perspectivas de futuro que vocês traçam para travestis e transexuais?
E aí, certamente, se você não tem uma resposta, possivelmente é porque você não tem essas pessoas integrantes da sua vida. Quando eu falo integrantes, não me interessa se você segue, se você acompanha uma travesti, uma transexual, se você anda por aí tendo uma colega travesti, transexual ou conhece alguma. Eu estou falando se essa pessoa entra dentro da sua casa. Se alguma travesti transexual entra dentro da sua casa, se ela tem algum vínculo social com você, se você tem amizade, tem intimidade com ela, certamente você convive com uma pessoa transexual e travesti. Se você não tem isso, eu acho que o ponto inicial é você começar a repensar de que não existe futuro e nem perspectiva para nós travestis e transexuais. Mas aí eu também fico viajando de que essa narrativa de que não existe vida, não existe juventude, não existe possibilidade de futuro para as minhas e para os meus, ela já é uma narrativa que eu não quero mais, assim, sabe? Tipo, eu não quero mais só ser chamada para poder falar sobre travesti transexual. Fraga, eu não quero mais só ter que falar dos meus lamentos, das estatísticas de morte, do caralho a quatro. Porque assim como que vocês não sabem e não tem travestis que integram a vida de vocês, certamente vocês não sabem quais são as movimentações políticas e articulações sociais que nós estamos promovendo dentro dessa cidade, sabe? E fora dela também. Porque se você não integra, certamente você não sabe que a gente tem uma atual representante dentro da política de São Paulo que está fazendo e acontecendo, Érica Malunguinho, Érica Hilton, que são mulheres, são travestis negras que estão atuando dentro da política. Você não sabe que, inclusive, durante o ano passado, nós tivemos pela primeira vez no Brasil 3 travestis e transexuais concorrendo ao Grammy. Tipo assim, são artistas que produzem música e que as pessoas consomem a música dela, mas no Brasil essa música não é valorizada e as gatas precisou de ir para fora concorrer a um prêmio para poder serem notadas. E aí isso é só um exemplo também de pensar que existem travestis transexuais promovendo também ações diretas, como uma caminhada pela visibilidade trans, onde eu consigo contar nos dedos quantos de vocês estavam lá, fraga. E aí eu fico um pouco cansada de sempre ter que dar esse discurso pensando no futuro, sempre que, para vocês, na real, não interessa um futuro em que tenham travestis e transexuais. Se elas não fazem parte da sua vida, não interessa. Se só tem uma pessoa trans falando por várias outras, a gente tem um problema. Porque a representatividade, eu não sei vocês, mas ela não me interessa. Eu não quero representatividade, eu quero proporcionalidade. Eu não quero ser uma pessoa preta, uma mulher, uma trans, falando por um par de gente, entendeu? Eu quero que tenha outras várias pessoas, porque se tem uma pessoa, se existe representatividade, é porque tem problema. E eu acho que está na hora da gente parar de discutir sempre sobre políticas e equipamentos que possam sempre dar migalhas, sempre pedaços para a gente. E eu acho que quando eu falo de pedaço de migalha, eu estou falando até da mínima, porque não é nem de um projeto político ou de uma lei que assegure que eu e as minhas continuem vivas. Eu estou falando de afeto, sabe? E uma prova de que eu estou falando de afeto é porque nunca boa parte de vocês compartilharam afetos com corpos como o meu. Então eu acho que eu não vou aqui falar o que é a possibilidade de futuro, mas eu sei qual é a que eu estou construindo para mim. E as pessoas que atravessam a minha vida de forma direta e de outras pessoas trans e travestis também sabem o que nós, né, juventude negra, sobretudo, que também é travesti e transexual e por consequência também é a que mais morre, porque quando a gente fala que esse país é o que mais mata travesti e transexual, a gente está falando de genocídio preto, porque 80% das travestis e transexuais que mais morrem desse país, que no Brasil, no mundo inteiro está no ranking, são pretas. Então, tipo assim, mais uma vez falando de genocídio preto. E aí o movimento negro também não entendeu isso, sinto muito te dizer, mas o movimento negro tem que repensar, tem que revisar, tem que trabalhar, tem que estudar para poder entender as pessoas trans e travestis negras, porque vocês não emancipam a gente. Não emancipam. Vocês não colocam a gente no meio da roda e vocês precisam de lidar com essa culpa. Vocês precisam hoje de começar a repensar qual é o futuro que vocês querem para as jovens travestis transexuais negras. Entendeu? Então, eu acho que o meu discurso vai mais por aí e tá tudo bem comigo. Eu falei no início que não estava bem, tá tudo bem. Mas é só porque quando chega 8 de março, é quando assim, a minha mente vira um caos. Porque
Feminismo é uma outra pauta. Se o movimento negro não deu conta de colocar essa vestícia sexual, o feminismo, então, tá assim, no passo menos 84 Chernobyl. Porque, assim, é real, gente. Tipo assim, eu acho que não dá mais pra mim ficar discutindo que mulher trans travesti é mulher igual vocês que nasceram com uma porra de uma vagina no meio da terra. Tipo assim, não dá mais pra mim ficar nesse discurso, sendo didático e etc. Se você, mulher, que luta por todas as mulheres, não entendeu isso e participa de algum coletivo ou se integra, discute sobre feminismo com outras mulheres e não tem travestis transexuais lá, você tá muito podre, você tá feia, você tá tóxica, você tem que se trabalhar, se estudar, sabe? Tipo assim, eu acho que essa é a real. Eu acho que agora as pessoas sempre querem estudar ou ouvir o que eu e outras travestis transexuais têm a falar. Mas eu acho que está na hora de vocês pesquisarem, estudar, buscar referência, entender qual é o futuro que vocês querem pra gente, entendeu? Porque a gente já sabe o que a gente quer pra gente, mas a gente quer saber quem é aliado nosso. Então, assim, se você é aliado nosso, bora. Se você não é também, você não vai impedir a gente que travesti rompe barreiras e o Monte de Sião. Então, assim, é isso, é sobre isso, e a juventude política também, sobretudo a juventude negra política, vai ter corpos travestigêneros, transexuais e travestis, quer vocês queiram ou não.
Ah,